Sejam bem-vindos. Alguns amigos que entraram em contato com o nosso canal perguntaram como está a tramitação do projeto de lei do senador Otto Alencar, aquele projeto que suspende os pagamentos dos empréstimos consignados. Vejam esta reportagem que diz: o PL 1328/20 começa a tramitar na Câmara dos Deputados e Sindijus Distrito Federal já atua pela sua aprovação. Apenas está seguindo o trâmite normal de um projeto que sai do Senado Federal para a Câmara dos Deputados. O que acontece, pessoal, é que um projeto que tem a sua origem no Senado Federal, quando aprovado, precisa ser encaminhado à Câmara dos Deputados. E o que aconteceu foi tão somente o recebimento deste projeto através de um ofício que veio do Senado Federal. Nada mais. Isso não vai fazer com que o projeto ande mais rápido, ande mais lento. Apenas a Casa Legislativa recebeu através de um ofício que é legal, o projeto que veio do Senado Federal. Nada mais que isso. Tudo ainda depende do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como vocês podem ver, este é o ofício que veio do Senado Federal. A Sua Excelência, a senhora deputada Soraya Santos, primeira secretária da Câmara dos Deputados. O assunto projeto de lei à revisão. Encaminho a Vossa Excelência a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputados o projeto de lei e assim por diante. Isto é normal, não vai fazer com que o projeto adiante nem atrase. Como falamos, tudo ainda depende do deputado Rodrigo Maia. Também outro assunto que queríamos abordar, a presença de parlamentares em canais falando sobre esta suspensão. Muitas pessoas estão estranhando a quantidade de parlamentares que participam de canais, sempre dizendo que são a favor do projeto, que deve ser votado e assim por diante. E até figurinhas, como nós falamos, carimbadas. Quando eu falo figurinha carimbada, é aquele parlamentar que sempre votou ou foi contra aos interesses dos idosos, dos aposentados e pensionistas, e agora é o maior defensor dos aposentados. Como se nós não tivéssemos memória. Nessas aparições que eles fazem em muitos canais do YouTube, eu já vi vários parlamentares, tanto senadores como deputados, que sempre são contra ou foram contra a todos os projetos em favor dos idosos, dos aposentados, até parlamentares que à época havia um projeto para que o aumento do salário no final do ano ou no começo do ano fosse igual para todos, ou seja, tanto para quem recebia um salário mínimo até um salário mínimo, quanto para aqueles que recebem acima do salário mínimo, porque à época este índice era diferente. Aposentados e pensionistas do INSS que recebiam até um salário mínimo tinham um reajuste um pouco maior do que aqueles aposentados e pensionistas que recebiam acima de um salário mínimo. E nessas aparições desses canais eu vi muitos parlamentares que à época sempre foi contra fazer esta equiparação, sempre votaram contra, agora são a favor. Vejam que eles tratam como se nós não tivéssemos memória. É claro que em alguns canais há até a ingenuidade do dono do canal que permite, tudo bem. Então, ou por ingenuidade ou por outro interesse, muitas vezes o canal permite que esses parlamentares, que sempre foram contra e continuam contra os aposentados e pensionistas,
apareçam, façam essas aparições nos canais. E nós sabemos exatamente quem são. Então, pela época de eleição que se aproxima, é tudo a favor do aposentado e pensionista. E também se nota um grande desencontro de informações. Há também um problema que até canais grandes, canais de advogados, como no caso eu vi em um canal de um advogado lá do Sul, se não me engano, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, ele falando que para agilizar este processo, ou seja, forçar o presidente da Câmara dos Deputados colocar em pauta, bastaria os deputados pedir regime de urgência urgentíssima. Vejam que já há na mesa do presidente da Câmara 2 pedidos de urgência. 2 pedidos de urgência na mesa e o presidente não colocou em pauta, ou seja, não colocou na ordem do dia. E a pergunta que fica, até quando ele pode segurar este projeto de lei? Ele pode segurar o tempo que ele quiser, até o final do mandato, se ele quiser, ele pode segurar. Há projetos na Câmara que chegam lá e ficam esquecidos, 1 ano, 2 anos. O problema é que faz o vídeo e se dá informação equivocada. Vejam que este advogado do Sul falou sobre o sistema de urgência urgentíssima. É claro que pode, mas é diferente do sistema de urgência, porque seria necessária a assinatura da maioria absoluta dos deputados da Câmara dos Deputados. Neste caso, 257 deputados precisariam assinar este pedido de urgência urgentíssima. E neste caso, especificamente neste caso para os deputados, é uma faca de 2 gumes. Vejam bem, como há muito interesse neste projeto dentro da Câmara dos Deputados, mesmo que 257 deputados, a maioria absoluta, porque a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Assinem este pedido de urgência urgentíssima. Quando chegar na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, também fica à vontade dele colocar ou não na ordem do dia. E a faca de 2 gumes que nós falamos é porque num pedido de urgência urgentíssima, se o presidente da Câmara aceitar, ele vai colocar na mesma sessão até do dia, ele vai colocar na ordem do dia. Mas este projeto não pode ter emendas e nem ser modificado. Então, quando o advogado lá do Sul disse que era mais fácil, na realidade não é. Os parlamentares não iriam fazer isso por conta deste lobby que existe dentro do Congresso Nacional. E o presidente Rodrigo Maia, quando toma uma decisão dessa, na realidade não é monocrática. É monocrática porque ele diz que não vai pautar, mas isso já foi acertado, com certeza, com o colégio de líderes. Sempre há reuniões onde o presidente da Câmara se reúne com o colegiado, com os líderes dos partidos e decidem quais pautas vão para a ordem do dia. É muito complexo. Então, falar de forma simplista, catar um texto que sai em um jornal da internet é uma coisa. Agora, explicar claramente como funciona é outra. O regime de urgência urgentíssima pode ser pedido pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados, mas nem mesmo com esse pedido de urgência urgentíssima, o presidente da Câmara é obrigado a colocar na ordem do dia. E se ele aceitar e colocar, só há 2 caminhos que os deputados podem tomar: ou aprovam ou rejeitam. Então este é o caso. Ninguém sabe qual o pensamento de todos, se é para aprovar o projeto como veio do Senado Federal, se é para aprovar com mudanças para que volte ao Senado Federal e ninguém se queime junto aos eleitores para que não haja
perdas políticas ou se é para rejeitar. Este é o problema. Então não é só fazer um vídeo, ler uma notícia que encontrou em um jornal e dizer agora vai, porque o Sindijus está forçando. Não é porque o Sindijus, que é o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU do Distrito Federal, está fazendo esta pressão que o presidente da Câmara vai colocar na ordem do dia. Há muitos interesses por trás disso. E voltando um pouco a esta aparição de parlamentares em canais do YouTube, como eu já venho dizendo há muito tempo, o nosso canal não vai servir de escada para este pessoal. Então aí está, pessoal, nada disso vai melhorar ou atrasar a tramitação deste projeto. Apenas agora foi que a Câmara dos Deputados informou que havia recebido o ofício, mais nada. Só isso. Até agora a Câmara dos Deputados não havia informado que havia recebido o ofício. Agora recebeu. A tramitação não mudou em nada. Está na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, que depende exclusivamente dele colocar na ordem do dia. Então dizer, o PL 1328/2020 começa a tramitar na Câmara dos Deputados e Sindijus já atua pela sua aprovação, é uma coisa normal. Então não tem nada de extraordinário para se fazer tantos vídeos falando sobre isso. Esta é a realidade. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, 8 de agosto de 2020. Muito obrigado a todos.